Você está feliz com a sua carreira? Você está seguindo a sua missão? Ou você tem aí uma sensação de que tem algo faltando? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que a sua missão não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu demorei 44 anos para entender o que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Pelo menos para viver isso na minha vida de uma forma muito mais profunda, de um lugar muito mais profundo. Eu sempre tive uma relação complicada com a minha vida profissional, por causa de duas crenças, essencialmente. Uma delas, uma crença de incapacidade, de que eu não era capaz de dar conta de me sustentar, de arrumar um trabalho, que fosse pagar as minhas contas. E a segunda crença com relação à forma como eu enxergava o trabalho dos meus pais, que eram os meus modelos. Então a sensação que eu tinha ao observar a vida deles era de que trabalho não é um lugar para você se divertir, Trabalho não é uma coisa que vai te dar satisfação, trabalho é algo árduo, é algo pesado que você faz porque você precisa fazer, porque você precisa pagar as suas contas. E aí você soma essas duas crenças e qual foi o resultado disso na minha vida? O resultado foi que eu me casei e coloquei toda a responsabilidade pela manutenção da nossa casa, por esse gerar de renda, em cima de quem? Em cima do meu marido. E aí eu tava lá sempre cobrando, sempre chutando a bunda dele para que ele fosse atrás de realizar as experiências que eu queria viver. E o resultado disso é que, primeiro, é muito cruel com o outro, Você jogar em cima dele as suas expectativas, aquilo que você quer viver para a sua vida. E segundo, que fazendo isso, eu estava só confirmando a crença que eu tinha na minha incapacidade. E aí chegou num ponto que eu não tive mais opção, eu tive que olhar para essas crenças. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu moro na Holanda, eu me mudei para cá há 6 anos atrás e quando a gente veio sem nenhum emprego definido, A gente veio com algum dinheiro guardado para passar um tempo com a cara e a coragem, quando a gente chegasse aqui, a gente ia ver o que a gente conseguia fazer. E aí, passado um tempo, meu marido conseguiu arrumar um emprego, as nossas reservas já tinham acabado, a gente já estava numa situação bastante difícil e só que o salário dele não era suficiente para pagar as contas, então eu ia ter que me mexer, eu ia ter que enfrentar as minhas crenças. E é importante falar isso porque é isso que a vida faz com a gente com relação a qualquer crença limitante que a gente tenha. Porque as nossas crenças limitantes, elas são como um bloqueio energético que existe no nosso corpo. Um bloqueio que impede que a nossa energia vital flua através de nós. E aí, ou a gente vai enfrentar as nossas crenças, parar de resistir a elas e deixar que elas se vão, e isso vai refletir na forma como a gente age na nossa vida, ou a gente vai acabar gerando uma doença pra gente. E aí, eu ainda não estava consciente de que era isso que eu estava fazendo naquela época, mas eu fui lá, enfrentei o meu medo, comecei a usar tudo aquilo que eu ensino para vocês aqui no canal. Eu tenho um vídeo, inclusive, contando como foi esse meu processo em mais detalhes. E aí, através da meditação, através de muito olhar para dentro, para deixar que essas crenças se desfizessem, eu consegui arrumar um trabalho. Mas aí, olha só, qual era a crença principal que eu tinha que enfrentar nesse ponto, para conseguir arrumar um trabalho? Era enfrentar a minha crença de incapacidade. Então, tudo bem, eu fui lá, meditei, caminhei na floresta, me conectei comigo mesma e consegui superar isso num determinado nível para que eu conseguisse funcionar, Porque eu estava paralisada pelo medo do que as pessoas iam pensar de mim, qual é a dor que eu ia sentir quando elas descobrissem que eu era incapaz. E na verdade, isso é só uma crença, Isso era só uma ilusão que eu tinha criado na minha própria mente. E aí, enfim, fui trabalhar
Mas lembra, eu tinha uma outra crença com relação a isso. E a outra crença dizia para mim que trabalho não é um lugar para a gente ser feliz. Trabalho não é um lugar onde a gente se realiza, né? É um lugar que a gente vai só para pagar as contas, só para a gente se sustentar. E aí o que eu fiz deste meu trabalho? Eu ia lá e eu fazia o mínimo, né? Porque o meu objetivo ali era pagar as minhas contas. Não era me divertir, não era me relacionar, não era me conectar com as pessoas. E aí, conforme o tempo foi passando, isso também foi ficando muito doloroso. E aí, qual foi a ideia que veio na minha cabeça? Eu pensei assim, bom, se eu não tô conseguindo ser feliz da forma que eu quero aqui nesse trabalho, então deve ser porque eu não estou fazendo alguma coisa que eu goste. O que é que eu gosto? Olhei para todos os livros que eu tinha na minha estante e todos eles falam de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Eu falei, beleza, vou criar um canal no YouTube e aí sim eu vou ser feliz. Porque daí eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou compartilhar com as pessoas conhecimento sobre um assunto que eu adoro falar, sobre um assunto que eu adoro aprender. E lá fui eu. E aí, durante 2 anos, é a história que vocês já conhecem, eu tenho gravado vídeos no YouTube, postado aqui para vocês e compartilhado tudo o que eu aprendo com relação a esse assunto pelo qual eu sou genuinamente muito apaixonada. Mas chegou um ponto que eu tava de novo me sentindo cansada, de novo me sentindo drenada e infeliz dentro daquilo que eu estava fazendo. Eu já tinha ido atrás, tinha aprendido sobre 1000 ferramentas, sobre um monte de coisa, e na minha cabeça, quando eu estivesse fazendo alguma coisa que eu genuinamente gostasse, ia chegar um ponto que eu não ia mais precisar trabalhar naquele emprego que só pagava as minhas contas, porque afinal de contas, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, o dinheiro é uma consequência, né? A gente começa a gerar uma renda através disso. Mas mal sabia eu que existiam aí muitas outras crenças a serem desfeitas, porque de novo, a vida vai trazer pra gente todas as situações necessárias para que a gente olhe para dentro, para que a gente desfaça as crenças e os bloqueios à nossa felicidade. Então imagina só, eu tinha primeiro arrumado um emprego para pagar as minhas contas, cheguei à conclusão de que eu não estava sendo feliz lá, porque eu não estava fazendo aquilo que eu realmente gostava, criei um canal do YouTube, que é o que eu realmente gosto de fazer, mas ainda assim estava infeliz, me sentindo drenada, com muita dificuldade de escrever os meus roteiros, dificuldade de gravar. Eu cheguei num lugar de muita tristeza quando eu cheguei a essa conclusão, né? De que nem sempre você fazer aquilo que você acha que é a sua missão, né? Que é o que você gosta, vai te levar para aquilo que você quer. E aí isso me levou para um lugar de desespero, porque eu falei, gente, então eu nunca vou me realizar na minha profissão, né? Então não existe uma saída. E são esses momentos em que a gente chega num lugar de que parece que não existe mais uma saída, que a gente entrega, que a gente desiste de seguir as historinhas e as opções que o ego nos dá, que a nossa mente nos dá, falando pra gente, não, você não foi feliz aqui, mas é porque esse não era o lugar certo. Vai por aqui, ó, que agora sim vai dar. E aí a vida esfregou na minha cara que talvez não seja bem assim. E aí, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Eu consegui entregar, eu consegui me abrir e eu me sentei em oração e eu de novo pedi, me mostra o caminho. Inteligência superior, me mostra o que é que eu tenho para aprender aqui, o que é que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Qual foi a resposta que eu recebi disso? Qual foi a orientação que eu recebi? Porque nenhuma pergunta que a gente faz com intenção de entregar e receber deixa de ser respondido. E presta muita atenção, porque esse é o pulo do gato desse vídeo. Eu tava lá
numa aula da Marcela Leal, minha professora amada do Escola da Liberdade, e ela estava lá dando uma aula sobre o livro Um Curso em Milagres, e de repente ela fala essa frase: a nossa missão é ser feliz. Presta muita atenção, parece raso, mas muda completamente a perspectiva que a gente enxerga a nossa vida. Nesse momento eu entendi que tudo o que eu já vivi no meu trabalho, tudo o que eu já vivi aqui no YouTube tem uma única função: me ajudar a limpar todas as crenças que me impedem de chegar na minha felicidade, que me impedem de experimentar a minha felicidade. Não tem nada a ver com o que você faz, mas é como você faz. É óbvio que cada um de nós tem habilidades que são únicas da gente, né? Porque cada um de nós tem uma experiência de vida. Não existe uma santa criatura nos 8 bilhões de habitantes que vivem nesse planeta que experienciaram a vida da forma como você experienciou, aquilo que você viveu. E aí, óbvio, disso, né? A partir disso, você vai desenvolver algumas habilidades, um conjunto de habilidades que é só seu. E é por isso que a gente acaba escolhendo algumas profissões em detrimento de outras. Eu, por exemplo, tenho uma habilidade com relação à comunicação, eu gosto de ensinar e eu gosto de entender as conexões que existem dentro de assuntos que são às vezes complicados de entender. Eu gosto de fazer isso. Mas essas 3 habilidades que eu tenho só se aplicam a um canal do YouTube? Não. Eu posso usar isso em diferentes lugares, né? E são essas habilidades que são únicas a mim que vão me ajudar a colaborar com a evolução de todos nós de uma forma que só eu posso fazer. Mas como é que eu vou acessar essas minhas habilidades no maior potencial possível se eu não conseguir antes encontrar a minha felicidade, encontrar a minha segurança? Se eu continuar acreditando que eu sou incapaz, se eu continuar acreditando que trabalho não é um lugar para a gente ser feliz, como é que eu vou realizar isso? Como é que qualquer um de nós conseguiria realizar isso? Isso me emociona muito, porque a gente entendeu tudo errado. A gente está indo atrás de encontrar a nossa missão de vida no mundo. E a nossa missão é interna, a nossa missão é encontrar a nossa felicidade. Porque a hora que a gente chega nesse lugar, todas as habilidades maravilhosas que a gente tem fluem através da gente. E a gente vai fazer sucesso em qualquer lugar que a gente for, porque a gente está brilhando o nosso melhor, porque a gente está dando para os outros algo que é muito autêntico nosso e que é só nosso. E assim a gente cresce junto. Não existe outro porquê, né? Não existe outra razão por trás do porquê a gente está buscando a nossa missão. A gente quer experienciar essa felicidade. E a gente não vai conseguir compartilhar isso com os outros enquanto a gente não experienciar. E aqui existe um outro componente muito importante dessa equação. Se existem infinitas opções de onde você pode servir, né, e colocar essas suas habilidades em ação, como é que você vai escolher? E aí a resposta é: você não vai escolher. Você vai entregar, você vai se abrir para que essa inteligência te mostre o caminho. Porque o que acontece? Enquanto a gente não chega nesse lugar, né, de encontrar dentro da gente essa felicidade, significa dizer que a gente ainda tem crenças para serem desfeitas. E a nossa inteligência, ela vai guiar a gente para o caminho que tem um maior potencial de nos ajudar a desfazer essas crenças.
E provavelmente vai ser um caminho que no começo vai fazer com que você se sinta desconfortável, porque você está encarando as suas crenças. E lembra, as suas crenças, elas foram guardadas dentro de você com dor. Elas foram guardadas dentro de você por causa de algum trauma, por causa de alguma coisa que você viveu que te fez acreditar naquilo. Então, elas vão ser liberadas também com dor, mas é só um bloqueio de energia sendo desfeito. Aquela dor, ela não é real no sentido de que ela pode te afetar, no sentido de que ela pode fazer de verdade com que você sofra, né? Se a gente consegue se colocar num lugar de observação, lembra do meu vídeo passado? Se a gente consegue se colocar num lugar de observação e deixar essa energia fluir, a gente chega num próximo estágio da nossa evolução e da nossa expansão. Porque é só isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio expandir, né? Muitas vezes a gente acredita que a nossa missão está naquilo que a gente vai fazer no mundo. Não. A nossa missão, ela está muito mais relacionada com aquilo que a gente vai desfazer dentro da gente, que nos impede de chegar mais perto de quem a gente é. Então, se você está infeliz no seu trabalho, presta atenção. O que é que te faz infeliz, né? O que é que este trabalho está te ensinando? Porque essa é a única função da infelicidade e dos incômodos que a gente encontra na nossa vida. Eles estão apontando para aquilo que a gente tem que deixar ir para ser feliz. A consequência disso pode ser de você continuar nesse trabalho, né? Só que fazer ele de um lugar de muito mais realização, de muito mais tranquilidade, ou que você mude, que você vá para um outro lugar que vai te desafiar de outras formas para você continuar no seu trabalho de expansão, tá bom? Eu espero de coração que eu tenha conseguido explicar para vocês tudo isso que eu tenho vivido hoje na minha vida e que tem me encantado muito, muito. Eu tenho sentido meu coração vibrar de uma outra forma, com uma alegria renovada. E é só isso que eu desejo para vocês também, tá bom? Muito obrigada e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!